De volta com o É Bom Saber, programa que reverencia todos os mestres e mestras desse país. Professora Feliciana Santiago Valadares, que saudade! Todo o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Abraço do É Bom Saber. E agora, gente? Agora vem um torpedaço. Vem um torpedaço. Eu sei que você já viu. Já ouviu a expressão em vários lugares. Talvez não tenha se ligado. Talvez não dê ainda para segurar uma conversa de 5 minutos sobre o tema, sobre o assunto. Mas a partir dessa interaula, você vai fazer palestra sobre o tema. Primavera Árabe. Interaula do É Bom Saber. Elísio Brasileiro, junto com o professor Jorge France, meu querido amigo, brilhante professor, vamos abordar o tema a Primavera Árabe. É interessante lembrarmos que esse foi o assunto mais comentado em 2011. Os acontecimentos pró-democracia que ocorreram no norte da África e em alguns países do Oriente Médio, Tunísia, Egito e assim sucessivamente, são países que começaram a democratizar-se. O professor Elísio, que é maravilhoso, uma simpatia e um gentleman, diz uma coisa interessante, que as primaveras que aconteceram lá no norte da África, em alguns países do Oriente Médio, podem correr o risco de não se tornarem verão e podem se tornar outonos e até mesmo inverno. Por quê, professor? Olha, eu vejo que esse conceito e esse ícone que foi criado, Primavera Árabe, está impregnado de mística, conduzida pelo mundo capitalista, tanto no plano europeu como estadunidense. Um exemplo muito prático. O Egito acaba de fazer as eleições presidenciais. Quem está no segundo turno com chances de vencer? O ex-premier do Egito, do regime Mubarak, derrubado. A Síria continua em pé de guerra. Nada foi resolvido. A Líbia, do coronel Gaddafi, com a sua queda, ninguém sabe para onde vai. Não passa mais na TV, né? Nem mais se fala na Líbia. O Iraque, que sofreu a invasão dos Estados Unidos, de mais potências, o Iraque ninguém sabe quem é que vai levar, se é o xiita ou o sunita. Então eu pergunto, que primavera é essa? Eu acredito que a rede social tem influenciado, sim. Os valores ocidentais num processo de globalização certamente contribuíram para quebrar esses velhos regimes ditatoriais. No entanto, eu não me iludo. Não me iludo. O regime muçulmano é um regime teocrático. Fechado. Quando Estado e religião se confundem como um ente de opressão, de controle social, que se esperar? Que ritmo de mudanças acontecerão? Então, eu questiono, eu digo que essa montagem Primavera Árabe é seriamente questionável. Exatamente. Interessante lembrarmos que o termo Primavera Árabe, ele estava relacionado em especial o quê? Relacionado a outros termos, a outras primaveras, como a Primavera dos Povos do século XIX, como a Primavera de Praga, que aconteceu da Tchecoslováquia sendo reprimida pela União Soviética, a Primavera de Pequim, a luta pró-democracia e agora a Primavera Árabe. Uma das coisas que a democracia do século XXI, nós já tratamos aqui outras vezes, outros professores vão falar, seu professor da escola, do pré-vestibular, vai te dizer isso, é que o século XXI, ele promove a diversidade. É interessante, professor, que eu sempre comento isso. O iluminismo trouxe para nós a ideia de liberdade de expressão, a ideia de igualdade jurídica e a fraternidade social. E os movimentos do século XX promoveram a diversidade humana, mulheres, negros, gays. O movimento pró, as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, ganharam força no século XX. E talvez o grande problema dessa Primavera Árabe, que eu congrego muito com o que o senhor pensa, é justamente o quê? Será que a influência muçulmana vai permitir direito para as mulheres? Vai permitir liberdade de expressão para a comunidade LGBT? Vai permitir direitos especiais para as pessoas que estão em categorias especiais? Então, ainda se discute a Primavera Árabe, mas uma coisa é certa, professor,
Derrubar aqueles regimes ditatoriais foi um grande avanço e, sem sombra de dúvida, a democracia agradeceu. Não tenha dúvida. Agora, não podemos nos iludir. O maniqueísmo esboçado pelo governo Bush a serviço da máquina militar estadunidense, ou seja, os Estados Unidos representando a força do bem e o mundo muçulmano incorporando e personificando a força do mal, é de extremo perigo para a alienação da sociedade como um todo no momento de globalização. Perfeitamente. Não se pode admitir, se conceituar o muçulmanismo como necessariamente terrorismo. Perfeito, certinho. O princípio do jihad, que é elemento fundamental exatamente no muçulmanismo, no mundo islâmico, ele não quer dizer que todos estão em pé de guerra usando todos os meios para enfrentamento dos valores ocidentais. O terrorismo foi praticado no mundo cristão. As cruzadas. E, até recentemente, o movimento de libertação da Irlanda, que é um movimento católico, sempre usou recursos terroristas. Terrorismo não é sinônimo de muçulmanismo. Agora, o que se tem, e há de se considerar, é que temos que respeitar a civilização muçulmana. Quando a Europa era bárbara, medieval, quem é que civiliza a Europa? Nós usamos até hoje o algarismo arábico. Nós trabalhamos com a geometria, com a álgebra, com a filosofia aristotélica e de Avicennas e Averroes, a química, a alquimia, a medicina árabe, civilizando o mundo europeu, porque hoje a gente vai aceitar essa ação maniqueísta estadunidense de pintar o muçulmanismo como uma religião e a cultura da barbárie, da selvageria. A Primavera Árabe, ela não terá continuidade se não houver uma compreensão mundial a partir da consciência política da grande contribuição muçulmana para a humanidade. Digo isso porque todos vocês que farão provas, fiquem atentos, não se deixem levar pela alienação. A alienação, seja ela religiosa, seja ela política, não deixa de ser alienação. E consciência se tem com o debate, com a valorização dos valores democráticos de que a gente não pode abrir mão. Jorge, eu digo sempre, a liberdade é o maior bem do ser humano. Sem ela, não há avanço, não há futuro, porque não há passado. A liberdade é o bem que o ser humano conquistou e há de ser a arma para vencer os grandes problemas do futuro, meu irmão. Que lindo isso, professor Elísio, é maravilhoso. Dois conceitos que você não pode esquecer quando se fala de Primavera Árabe: democracia e relativismo cultural. Discutir Primavera Árabe, nós devemos analisá-la através de uma ótica relativa. E é justamente isso que faz com que o mundo seja mais democrático. Até mais. Eita aula, aulaço, aulão, aula de primeiríssima. Elísio brasileiro, mestre Elísio e Jorge França. Não preciso dizer nada, já está todo mundo aí de pé, né? Essa dupla simplesmente arrebenta, arrebenta no bom sentido. A Mulher dos Outros, peraí, calma, A Mulher dos Outros é um texto maravilhoso de Antônio Maria e você vai agora estar diante dele, diante da sensibilidade dele, diante de todo o humor com que ele trata essa questão no A Palavra é Show. Olho na tela. Dia claro. Primeiras horas do dia claro. Havíamos bebido e procurávamos um café aberto, para uma média, com pão canoa. Quase todos estavam fechados ou ainda não tinham nem pão nem leite. Fomos para Ipanema, um cafezinho, cujo dono era um português e que nos conhecia de nome de notícia. Propôs-nos, em vez de café, um vinho maduro, que recebera de sua terra uma terrinha, como disse, ao pé de Braga. Não se recusa um vinho maduro, seja quais forem as circunstâncias. Aceitamo-lo. Nossa grata homenagem a José Manuel Pereira, que nos deu seu vinho.
Nesse café, além de nós, havia um casal aos beijos. As garrafas vazias de cerveja eram 4 sobre a mesa e 6 sob a mesa. Beijavam-se, bebiam sua cervejinha e voltavam a beijar-se. Não olhavam para nós e pouco estavam ligando para o resto do mundo. Em dado momento, entraram 2 rapazes e pediram aguardente no balcão. Ambos disseram palavrões em voz alta. O casal dos beijos e da cerveja parou com as 2 coisas. Outros palavrões e o cabeça do casal protestou. Para com isso, que tem uma senhora aqui. Um dos rapazes dos palavrões. Não chateia. Não chateia o quê? Para com isso agora. Um dos rapazes do palavrão. E essa mulher? É tua mulher? Não é. Mas é a mulher de um amigo meu. A briga não foi adiante. Todos rimos, o dono da casa, os rapazes dos palavrões, o casal. Pois está provado que quem sai aos beijos com a mulher de um amigo não tem direito de reclamar de coisa alguma. Antônio Maria. Antônio Maria foi compositor, letrista, exímio, genial. Ali da década de 50, compôs muitas canções, muitos sambas, né? Fez letra magnífica para um monte de músicos, de compositores. É dele. Quem não sabe, parece até que é domínio público. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. E vai por aí. Mas era também cronista. Era cronista de jornais cariocas e sempre aprendia um determinado momento do cotidiano e traduzia isso com forte dose de humor, que foi o que você acabou de ver, né, nessa interpretação magistral. A mulher dos outros. E ainda há aí, né, uma pitadinha de quê? De puxão na orelha de uma certa ética mais ou menos flexível. E a ética não pode ser flexível. De uma ética um tanto quanto flexível na situação de a mulher dos outros. Por isso eu continuo pedindo. Leia mais a crônica brasileira, a gente vai aprender tanta coisa. Você vai começar a se apaixonar pela grande literatura, dos romances, das novelas, pela porta da crônica. Tenho certeza disso. Mais uma dica, A Viajante, Rubem Braga. Não deixe de ler. Oh, meu Deus, Jorge, que saudade, já estou com saudade desse programa, eu também. Mas você pode revê-lo quantas vezes você quiser. É só entrar no www.educação.ba.gov.br ou no www.tossabendomais.com.br. Veja, reveja, enfim, revise, não é? Quantas vezes você tiver necessidade. E assim eu vou, tá? Vou, mas volto, se Deus quiser, no nosso próximo encontro. Valeu, turma!